Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, usou seu Instagram para revelar que tem uma dívida de 1,2 bilhão, o equivalente a 5,9 bilhões de reais. Disse que se alavanca para comprar ativos que vão se valorizar mais do que a taxa de juros cobrada pelo empréstimo, como imóveis, Bitcoin e ouro. Se eu quebrar, o banco quebra. Então, não é problema meu, disse Kiyosaki. Kiyosaki é um defensor do investimento em ativos, como metais preciosos, Bitcoin ou gado Wagyu. Ele acredita que esses ativos são mais seguros e geram mais riqueza do que o dólar. Em uma entrevista recente para o podcast Disruptors, o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre explicou sua estratégia de investimento. Ele defende a utilização de dívidas para aumentar os investimentos e, por consequência, a riqueza. O escritor afirma que não utiliza dívida para comprar artigos de luxo, como a Ferrari e o Rolls-Royce que dirige. Esses estão 100% pagos. Segundo Kiyosaki, é exatamente essa preocupação com o destino do empréstimo que define se uma dívida é boa ou ruim. Fui ensinado a usar dívida como dinheiro, disse ele, que nunca teve que lidar com uma Selic de 14%. Para o autor, o conselho mais perigoso que se pode dar a um jovem nos dias de hoje é: vá para a escola, tire notas altas e depois procure um trabalho seguro. As regras seriam outras, defende ele no livro. Isso porque não existiria mais emprego garantido para ninguém. Assim, conforme Pai Rico, Pai Pobre, a questão não é ser empregado ou empregador, mas ter o controle do próprio destino ou delegá-lo a alguém. Kiyosaki divide as dívidas em dois tipos: boas e ruins. Dívidas boas são aquelas utilizadas para investir em ativos. A ideia é que, com o tempo, esses investimentos gerarão renda suficiente para pagar a dívida e ainda gerar lucro. Dívidas ruins são aquelas utilizadas para financiar passivos. Os passivos são bens que geram despesas todos os meses, sem gerar nenhum lucro futuro. Muitas pessoas endividam-se para comprar responsabilidades, sublinha o autor, lembrando que isso pode ser uma receita para o desastre, porque a dívida é contraída para comprar produtos que não só não vão produzir qualquer rendimento, como vão levar a pessoa a incorrer em custos para manter esses produtos. Em alguns casos, ensina Kiyosaki, um carro ou uma casa pode ser um exemplo de uma responsabilidade, embora em outras situações também possa ser um investimento produtivo. Kiyosaki acredita que as dívidas boas podem ser uma ferramenta poderosa para aumentar a riqueza. Ele afirma que, com um planejamento cuidadoso, é possível usar a dívida para alavancar os investimentos e gerar um retorno maior. Exemplos. Kiyosaki dá como exemplo a compra de um imóvel para alugar ou a construção de um negócio. No primeiro caso, o aluguel do imóvel pode ser usado para pagar a dívida e ainda gerar lucro. No segundo caso, o negócio pode gerar renda suficiente para pagar a dívida e ainda gerar lucro. A estratégia do autor do livro Pai Rico, Pai Pobre é controversa e alguns especialistas financeiros a criticam. No entanto, ela continua a inspirar pessoas em todo o mundo. Será que existe dívida boa? Pois Robert Kiyosaki defende que sim. Segundo especialistas em finanças, podemos chamar esse modelo de dívida de alavancagem de patrimônio. Tomamos crédito a juros mais baixos, fazendo com que a geração de ativos e dividendos seja maior do que o valor do pagamento combinado com o credor. Dessa forma, utilizamos o dinheiro de uma instituição terceira para alavancar o nosso patrimônio, tendo em vista que esse dinheiro terá capacidade para gerar mais ativos do que a própria dívida contraída. Esse tipo de investimento possui uma alavancagem elevada. Afinal, o capital é de terceiros e, se não render conforme o esperado, além de não acumular dinheiro, ainda é preciso pagar as prestações e juros ao banco. Então, boa ou ruim, é uma dívida a ser paga. Realidade no Brasil em 2024. Em meio à busca pelo sucesso financeiro através do uso estratégico de dívidas, é crucial compreender como o cenário brasileiro se diferencia daqueles em que as taxas de juros são mais amigáveis. No âmago dessa comparação, destacam-se as disparidades que moldam o ambiente de investimentos, delineando as oportunidades e desafios únicos que os investidores enfrentam no Brasil. O Brasil, historicamente,
tem sido caracterizado por suas taxas de juros elevadas. Esse contexto impõe desafios significativos para aqueles que buscam enriquecer por meio de estratégias envolvendo dívidas. Com taxas de juros que, por vezes, ultrapassam a inflação, o custo do dinheiro emprestado torna-se substancial. Isso se reflete em um ambiente em que o capital é caro e o risco associado ao endividamento é mais acentuado. Além disso, o cenário político e econômico, muitas vezes instável no Brasil, adiciona uma camada extra de incerteza em seus investimentos. Flutuações nas políticas governamentais e mudanças nas condições econômicas podem impactar diretamente a viabilidade e rentabilidade dos investimentos realizados com dívidas. Ao virar o olhar para países onde as taxas de juros são mais baixas, emergem contrastes significativos. Em economias onde o custo do capital é menor, estratégias de enriquecimento por meio de dívidas encontram um solo mais fértil. Esses ambientes oferecem vantagens distintas, criando oportunidades que podem ser exploradas com maior eficácia. A importância da gestão de riscos. Um exemplo bastante comum é o de empreendedores que fazem empréstimos para comprar estoque, focando em lucros maiores do que os juros. Porém, existe o risco de esse estoque não ser vendido totalmente. A recomendação nesses casos de alavancagem é, na pior hipótese, há dinheiro para honrar com os pagamentos? Em caso negativo, há chances de esse investidor se tornar um inadimplente. Nesse sentido, é necessário cautela. Se um imóvel não for um bom investimento para Robert Kiyosaki, ele perde pouco. Já para a maior parte da população, significaria perder muito. Investir ou empreender com dívidas, conforme dito por Robert Kiyosaki em Pai Rico, Pai Pobre, é uma estratégia que oferece oportunidades significativas, mas não sem riscos. Nessa jornada, Robert Kiyosaki destaca a importância crítica da gestão eficiente desses riscos para garantir o sucesso e a sustentabilidade dos empreendimentos. Antes de explorarmos o papel de consultores, contadores e advogados, é vital compreender os riscos envolvidos ao investir ou empreender com dívidas. A volatilidade do mercado, mudanças econômicas imprevistas e flutuações nas taxas de juros são apenas algumas das variáveis que podem afetar significativamente o retorno sobre investimento quando se utiliza dinheiro emprestado. Robert Kiyosaki reconhece que, embora as dívidas possam ser instrumentos poderosos, o desconhecimento ou a má gestão desses riscos podem resultar em consequências desfavoráveis. 2024 é o melhor momento para replicar o modelo? Em dezembro de 2023, o Brasil ficou em segundo lugar no ranking de juros reais feito pela Moneyou. O levantamento mostra que a taxa ex-ante, aquela projetada para os próximos 12 meses, será de 6,11%. O país fica atrás só do México, com 6,58%. Os juros reais são calculados considerando a inflação do país. O Brasil e o México disputam o topo da lista mês a mês. Em novembro, na penúltima reunião do Copom, Comitê de Política Monetária, o Brasil teve a maior taxa. Já no encontro anterior, de setembro, o México tinha o maior juro real. O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, reduziu a taxa básica de juros, a Selic, para 11,75% ao ano. O corte de 0,5 ponto percentual já era esperado pelo mercado. A queda da Selic é repassada para os financiamentos, que ficam um pouco mais baratos. Com a perspectiva de continuidade do ciclo de cortes dos juros, pode valer a pena. Ainda assim, as reduções não são imediatas. Além disso, a taxa de juros já caiu consideravelmente, já que chegou em 13,75% em junho do ano passado, mas ainda está muito distante da sua mínima histórica de 2%. O mercado prevê que a Selic encerre 2024 em 9,5%. Portanto, é aconselhável buscar orientação de profissionais financeiros, como consultores ou planejadores financeiros, antes de tomar decisões importantes relacionadas a dívidas e investimentos. Eles podem fornecer uma análise mais personalizada com base na sua situação financeira específica e nas condições do mercado atual.